Você já se perguntou como seria perceber, tarde demais, que a pessoa que dorme ao seu lado é capaz de te destruir na frente de todo mundo? Yasmin Velar nunca tinha feito essa pergunta, até aquele domingo. O celular ainda estava na mão dela quando tudo começou. Ela nem lembrava exatamente o que estava lendo. Talvez uma mensagem qualquer, talvez só tentando fugir daquele clima estranho que já se espalhava pela casa. A televisão ligada preenchia o silêncio da sala com um programa alto demais para um ambiente tão desconfortável. Risadas artificiais ecoavam, contrastando com a tensão que crescia ali dentro. A casa de Mirtes Dornas sempre teve aquele ar, bonita, organizada e completamente fria. Yasmin levou a mão até o brinco, ajustando levemente, como fazia sempre que o nervosismo começava a aparecer. Era automático. O corpo dela percebia antes da mente. Algo estava errado. Felipe estava estranho, mais quieto, mas não era um silêncio comum. Era um silêncio que observava, que analisava, que esperava o momento certo. E aquilo era pior do que qualquer discussão. Felipe estava sentado no sofá, inclinado para a frente, os olhos fixos nela, sem piscar direito, sem desviar. Vai ficar mexendo nesse celular o dia todo? A voz dele saiu baixa, mas carregada. Yasmin levantou o olhar devagar. Eu só estava vendo uma mensagem. Ela tentou manter o tom neutro, calmo, mas Felipe soltou uma risada curta, sem humor. Mensagem de quem? O clima na sala mudou na hora. Ruben, no canto, fingiu mexer no próprio celular. Selma ficou parada. Mirtes, na cozinha, diminuiu o ritmo, mas não virou. Ninguém queria se envolver, como sempre. Yasmin sentiu o peito apertar, mas respondeu. É coisa do trabalho. Felipe se levantou devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Trabalho, ele repetiu, com um sorriso torto. Engraçado, você anda bem ocupada ultimamente, né? Não fazia sentido, mas nunca fazia. Yasmin colocou o celular sobre a mesa, tentando encerrar. A gente conversa depois, Felipe. Erro. O olhar dele mudou imediatamente. Mais escuro, mais agressivo. Depois, agora a voz já estava mais alta. A televisão continuava ligada, mas ninguém ali ignorava mais. Por que depois, Yasmin? Ele se aproximou, perto demais. Tá com vergonha de falar agora. O coração dela acelerou, mas ela se segurou. Não precisa disso aqui. A frase saiu mais baixa do que ela queria. E o silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Felipe inclinou a cabeça, encarando ela com frieza. Você sempre tem uma desculpa. Yasmin respirou fundo, tentando manter o controle. Mas por dentro, algo começou a mudar. Não era mais só medo, era desgaste, era limite. Naquele momento, uma verdade começou a surgir com força dentro dela. Nada do que ela fizesse impediria o que estava prestes a acontecer. A mão dela deslizou lentamente até o anel. Não para tirar ainda, mas como se estivesse pela primeira vez questionando o significado dele. Felipe deu mais um passo, e o ambiente inteiro ficou pesado, como se o ar tivesse sumido, como se algo estivesse prestes a explodir, e dessa vez não teria volta. Felipe parou bem na frente dela, perto demais. O tipo de proximidade que não era carinho, era domínio. Yasmin sentiu o corpo travar por um segundo, mas não recuou. Dessa vez, não. A televisão continuava ligada ao fundo, agora com um volume que parecia alto demais para o silêncio pesado que dominava a sala. Ninguém falava, ninguém se mexia. Era como se todos estivessem assistindo, esperando o que ia acontecer. Fala, disse Felipe, olhando direto nos olhos dela. Quem é? A pergunta não era uma pergunta, era uma acusação. Yasmin manteve a postura. Eu já falei. Trabalho. Felipe aproximou ainda mais o rosto, a voz saindo mais baixa e mais perigosa. Você acha que eu sou idiota? O cheiro do perfume dele, que antes ela gostava, agora só causava desconforto. Ela respirou fundo, tentando não demonstrar medo, mas o coração não obedecia. Eu não tô fazendo nada de errado. Felipe soltou uma risada seca. Virou levemente o rosto, como se aquilo fosse uma piada. Claro, você nunca faz, né? Yasmin percebeu o olhar de Selma por um segundo. Rápido, inseguro, mas logo ela desviou.
como todos ali faziam. Sempre. Felipe então pegou o celular que estava sobre a mesa. Rápido, sem pedir. Yasmin estendeu a mão na mesma hora. Não mexe nisso. A voz dela saiu mais firme do que antes, e aquilo foi o suficiente. O clima mudou completamente. Felipe olhou para a mão dela, depois para o rosto dela, e algo ali virou. Ah, então agora você manda em mim? Ele segurou o celular com mais força. Yasmin sentiu um aperto no peito, mas não recuou. Só devolve, Felipe. Silêncio, pesado, cortante. Felipe encarou ela por alguns segundos, longos demais, e então ele jogou o celular de volta na mesa, mas não com cuidado. O aparelho bateu com força, fazendo um som seco que ecoou pela sala. Yasmin olhou rapidamente. A tela acesa, ainda funcionando. Mas aquilo não importava. Nada daquilo era sobre o celular. Nunca foi. Felipe passou a mão pelo rosto, inquieto, andando de um lado para o outro, como se estivesse tentando se conter. Mas não estava. Você está achando que pode me enfrentar agora? A voz dele aumentou. Mirtes apareceu na porta da cozinha, mas não disse nada, só observou. Yasmin sentiu algo diferente dentro dela. Algo que não estava ali antes. Não era coragem ainda, mas também já não era submissão. Era um limite se formando. Eu não tô te enfrentando, ela disse, controlando cada palavra. Só não vou aceitar esse tipo de coisa. A frase ficou no ar, pesada, forte e perigosa. Felipe parou, virou lentamente na direção dela. Os olhos agora completamente diferentes. Sem filtro, sem controle. Não vai aceitar? Ele repetiu, em um tom baixo que dava mais medo que grito. Yasmin engoliu seco, mas sustentou o olhar, e naquele instante, todo mundo na sala percebeu. Aquilo não era mais uma discussão comum, era algo maior, muito maior. Felipe deu um passo à frente, dessa vez mais rápido, mais brusco, e a mão dele se moveu, não ainda com força, mas com intenção. Yasmin percebeu, e o corpo dela reagiu antes da mente. Um leve recuo, um instinto, um alerta, e naquele exato momento ela entendeu que aquilo tinha passado de qualquer limite, mas já era tarde demais para voltar atrás. O recuo de Yasmin foi pequeno, quase imperceptível, mas Felipe viu, e aquilo pareceu alimentar algo dentro dele. Olha só, agora você tá com medo. A voz dele saiu com um tom de deboche que fez o ambiente ficar ainda mais pesado. Yasmin não respondeu. Mas os olhos dela diziam tudo. Não era só medo, era decepção, era exaustão, era o fim de algo que ela ainda tentava segurar. Felipe deu mais um passo, agora rápido, invadindo completamente o espaço dela. Responde quando eu falo com você. A voz veio mais alta, mais agressiva. A televisão ainda fazia barulho ao fundo, como se aquele momento não estivesse acontecendo, como se fosse só mais um dia comum. Mas não era. Nada ali era comum. Yasmin sentiu o coração disparar, o corpo inteiro em alerta. Mas dessa vez, ela não abaixou a cabeça. Eu não vou brigar com você por isso. A frase saiu firme, mais firme do que qualquer outra antes. E aquilo foi o estopim. Felipe travou por um segundo, como se não esperasse aquilo, como se aquela versão dela fosse nova. E era, totalmente nova. O rosto dele endureceu, a mandíbula travou. E o silêncio que veio depois foi o último aviso. Antes de tudo acontecer, Mirtes cruzou os braços na porta. Ruben continuava olhando para o celular, mas já não disfarçava tão bem. Selma estava completamente imóvel. Ninguém interveio, ninguém falou, ninguém fez absolutamente nada. E foi exatamente isso que quebrou alguma coisa dentro de Yasmin. Não era só ele, era todo aquele ambiente, toda aquela omissão, toda aquela aceitação silenciosa. Yasmin levou a mão lentamente até o anel. Dessa vez, com mais intenção, os dedos tocaram o metal frio, e por um segundo ela pensou em tirar, mas não deu tempo. Felipe se aproximou de uma vez, sem aviso, sem controle. A mão dele veio rápida, brusca, e atingiu. O som ecoou seco pela sala, alto, violento. O mundo pareceu parar. O corpo de Yasmin balançou levemente com o impacto.
O brinco de um lado se soltou parcialmente. O celular, ainda sobre a mesa, vibrou com alguma notificação, completamente fora de contexto. A televisão continuava ligada, inalterada, como se nada tivesse acontecido, mas tinha, e todo mundo viu. Yasmin ficou imóvel por um segundo, sem reação, sem palavras, os olhos abertos, tentando entender, sentindo. O ar parecia mais pesado, difícil de puxar. Ela virou o rosto devagar, olhou ao redor, um por um, esperando qualquer coisa, qualquer reação, mas não veio. Mirtes desviou o olhar. Ruben abaixou ainda mais a cabeça. Selma apertou os lábios e ficou ali, parada. O silêncio daquelas pessoas doeu mais do que o impacto, muito mais. Yasmin levou a mão ao rosto, sentindo o calor da pele, mas não chorou. Ainda não, porque naquele momento algo muito maior estava acontecendo dentro dela, algo que não tinha mais volta. Felipe respirava pesado, o peito subindo e descendo, mas agora era diferente, porque ele também percebeu. Dessa vez, ele tinha ido longe demais, e pela primeira vez, Yasmin não parecia mais alguém que ia aceitar. Ela baixou lentamente a mão, olhou diretamente para ele, sem desviar, sem tremer, e aquele olhar não era mais o de antes, era o começo de algo que Felipe não esperava, e que ninguém naquela sala estava preparado para enfrentar. O silêncio depois do impacto foi ensurdecedor. A televisão continuava ligada, mas agora parecia distante, como se o som viesse de outro lugar. Yasmin ainda estava parada, o rosto virado levemente para o lado, a marca começando a aparecer na pele, mas não foi isso que mais pesou, foi o vazio. O tipo de vazio que vem quando algo dentro de você simplesmente quebra. Devagar, muito devagar, ela voltou o rosto para frente. Os olhos encontraram os de Felipe. E pela primeira vez não havia medo ali. Felipe percebeu, e isso o incomodou. Foi você que provocou. A voz dele saiu mais baixa agora, quase tentando justificar, quase tentando voltar atrás, sem realmente voltar. Yasmin não respondeu, nem piscou, nem se mexeu. Aquilo deixou Felipe ainda mais irritado. Tá me olhando assim por quê? Nada, nenhuma resposta. A respiração dela estava mais controlada agora, mais lenta, como se algo dentro dela estivesse se reorganizando, se fortalecendo, se desligando. Ela então desviou o olhar dele, não por submissão, mas porque ele já não importava da mesma forma. Os olhos dela começaram a percorrer a sala, cada detalhe, cada pessoa, cada silêncio. Mirtes, parada, fria, como se aquilo fosse normal. Ruben, ainda com o celular na mão, escondido atrás da própria omissão. Selma, imóvel, engolindo qualquer reação. E naquele instante, Yasmin entendeu tudo. Não era só sobre Felipe, nunca foi. Era sobre aquele ambiente inteiro, sobre pessoas que escolhiam não ver, não agir, não se posicionar. A mão dela subiu novamente até o rosto, mas dessa vez não para sentir a dor, e sim para tirar o brinco que tinha se soltado parcialmente. Ela segurou o objeto por um segundo, pequeno, delicado, e ainda assim intacto, diferente dela. Yasmin olhou para aquele brinco como se estivesse vendo algo muito maior, e então, sem dizer nada, colocou ele dentro da bolsa. Com calma, sem pressa, o movimento chamou atenção. Felipe franziu a testa. "O que você está fazendo?" Ela não respondeu, simplesmente pegou o celular da mesa, dessa vez com firmeza, como se retomasse algo que era dela. Felipe deu um passo à frente. "Eu tô falando com você." A voz voltou a subir, mas já não tinha o mesmo efeito, porque algo tinha mudado, completamente. Yasmin finalmente falou, mas a voz dela estava diferente. Baixa, estável, decidida, acabou. A palavra caiu na sala como um peso. Ninguém respirou direito. Felipe riu, mas não foi uma risada segura. Foi nervosa. Acabou o quê? Ela levantou os olhos e encarou ele, sem hesitar. Isso, a resposta foi simples, mas definitiva. Felipe balançou a cabeça, incrédulo. "Você acha que pode simplesmente sair assim?" Yasmin não respondeu. A mão dela foi até o anel. Dessa vez, sem dúvida, sem hesitação.
Ela girou lentamente, sentindo o metal deslizar, como se cada segundo daquele gesto tivesse significado. Felipe percebeu, e o rosto dele mudou. Nem pensa nisso, mas já era tarde. O anel saiu. Yasmin segurou por um segundo. O objeto que representava tudo o que ela tentou salvar, tudo o que ela insistiu, tudo o que ela suportou. E então, ela colocou o anel sobre a mesa. O som foi baixo, mas pareceu alto o suficiente para marcar o fim. Felipe avançou, dessa vez mais rápido, mais agressivo. Você não vai me deixar. A mão dele se estendeu, mas parou no meio do caminho, porque agora Yasmin não recuou. Ela não se encolheu. Ela não se encolheu. Ela ficou firme. O olhar dela encontrou o dele de um jeito que fez algo travar. Pela primeira vez, não era ele que estava no controle. E aquilo mudava tudo. Felipe ficou parado por um segundo, a mão ainda no ar, como se o próprio corpo dele não soubesse o que fazer. Aquilo nunca tinha acontecido antes. Yasmin não estava recuando, não estava chorando, não estava pedindo. Ela estava firme. E isso irritava mais do que qualquer resposta. Você tá achando que isso é brincadeira? A voz dele voltou mais dura, mais pesada, mas já não tinha o mesmo efeito. Yasmin apenas pegou a bolsa, com calma, sem pressa, como se cada movimento fosse calculado, como se ela estivesse encerrando um capítulo e não fugindo. O celular ainda estava na mão dela. A tela acendeu de novo. Mais uma notificação. Mas dessa vez ela nem olhou. Nada ali era mais importante do que aquele momento. Felipe passou a mão pelo rosto, nervoso, andando de um lado para o outro. Você não vai sair daqui assim. A frase veio como uma ordem, mas não foi obedecida. Yasmin deu um passo, na direção da porta. Simples, direto, definitivo. O som do passo ecoou mais do que deveria. Talvez porque ninguém ali esperava que ela realmente fosse fazer isso. Yasmin, a voz de Mirtes surgiu pela primeira vez. Fria, controlada. Você vai embora mesmo. Yasmin parou, mas não virou de imediato. Respirou fundo, e então virou lentamente. Os olhos encontraram os de Mirtes, e naquele olhar não havia mais tentativa de agradar, nem de explicar. Eu já devia ter ido há muito tempo. A resposta foi limpa, sem tremor, sem culpa. Mirtes apertou os lábios, mas não respondeu, porque no fundo ela sabia, sempre soube, só escolheu nunca fazer nada. Felipe se aproximou de novo, mais rápido agora, tentando recuperar o controle. Você não vai sair por essa porta. Mas dessa vez, o corpo de Yasmin não reagiu com medo. Ela apenas olhou para ele e continuou andando. Mais um passo, depois outro. Felipe segurou o braço dela, forte o suficiente para marcar. Eu falei com você. O aperto foi agressivo, instintivo, mas o que ele não esperava era a reação. Yasmin puxou o braço de volta, com força, sem hesitar. O movimento foi seco, surpreendente, o suficiente para fazer Felipe recuar meio passo. E aquilo quebrou algo no ar, porque agora não era mais só ela indo embora. Era ela se libertando. De verdade, nunca mais encosta em mim. A voz dela saiu firme, baixa, mas carregada de tudo que ela guardou por anos. Felipe ficou em silêncio, por um segundo, mas logo a raiva voltou, mais forte. Você acha que vai sair daqui e fazer o quê? Ela não respondeu, porque pela primeira vez ela não precisava justificar nada. Yasmin virou novamente e caminhou até a porta. A mão tocou a maçaneta. Fria, real, ela girou e abriu. A luz da rua entrou pela casa, quebrando completamente o ambiente fechado que existia ali dentro. O ar parecia diferente, mais leve, mais vivo. Yasmin deu o primeiro passo para fora, e naquele instante, algo dentro dela finalmente se encaixou. Mas atrás dela, o som de passos rápidos voltou, e dessa vez, Felipe não estava disposto a deixar terminar assim. O ar da rua bateu no rosto de Yasmin como um choque, mais frio, mais real, diferente de tudo o que estava lá dentro. Por um segundo, ela apenas ficou parada na calçada, tentando organizar a respiração. O coração ainda acelerado, o corpo em alerta, mas a sensação era outra. Não era mais medo, era ruptura. Atrás dela, a porta abriu com força.
O som ecoou pela rua silenciosa. Yasmin, a voz de Felipe veio mais alta agora, sem controle. Ela fechou os olhos por um instante. Sabia que ele viria, mas não voltou. Não dessa vez. Os passos dele se aproximaram rápido, pesados, descompassados. Você acha que pode sair assim? Yasmin abriu os olhos devagar. O celular ainda estava firme na mão dela. A tela acendeu novamente, mas ela não olhou. Ela não precisava mais fugir para dentro de nada. Eu não acho. A voz saiu estável. Ela virou parcialmente o rosto. Eu estou saindo. Felipe chegou perto, muito perto. A respiração dele pesada, carregada de raiva. Você tá me desafiando? Ela virou completamente agora e encarou, direto, sem hesitação. Não, uma pausa, curta, forte. Eu tô me escolhendo. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era mais o silêncio da sala. Era aberto, cru e cheio de possibilidade. Felipe riu, mas foi uma risada vazia. Você não vai longe assim. Yasmin não respondeu. A mão dela apertou levemente o celular, como se lembrasse que agora ela tinha escolha. Ela podia ligar, podia pedir ajuda, podia ir embora, podia recomeçar. Felipe percebeu o movimento, e o olhar dele mudou, mais tenso, mais impulsivo. Me dá isso aqui. Ele avançou, tentando pegar o celular, mas dessa vez Yasmin foi mais rápida. Ela recuou um passo, firme, protegendo o que era dela. Não encosta. A voz veio forte, sem espaço para negociação. Aquilo fez Felipe travar por um segundo, mas só por um segundo. Você tá passando dos limites. Ele avançou de novo, e dessa vez conseguiu segurar o braço dela, mais forte do que antes, os dedos apertando com raiva. Eu falei para você parar. O corpo de Yasmin reagiu na hora, mas não como antes, não com medo, com resistência. Ela puxou o braço, tentou se soltar, mas o aperto dele aumentou. Me solta. A frase saiu firme, controlada, mesmo com a tensão crescendo. Felipe aproximou o rosto. Ou o quê? O desafio estava claro, direto, provocando. Mas dessa vez, Yasmin não abaixou a cabeça. Ela olhou ao redor. A rua estava silenciosa, algumas casas com luz acesa, janelas fechadas, mas não completamente isoladas. Alguém poderia ver, alguém poderia ouvir, e pela primeira vez, isso jogava a favor dela. Ou eu vou fazer o que você nunca esperou. A resposta veio baixa, mas carregada de intenção. Felipe franziu a testa. E o que seria isso? Yasmin não respondeu imediatamente. Ela apenas levantou o celular, devagar, na frente dele, a tela agora desbloqueada. Pronta, o nome de uma ligação recente ainda visível. Felipe olhou e entendeu. Na mesma hora, o aperto no braço dela diminuiu. Não por escolha, mas por reflexo. Você não faria isso, ele falou, tentando manter o controle. Mas a voz já não era a mesma. Yasmin inclinou levemente a cabeça. Você me conhece mesmo. O silêncio caiu entre os dois, pesado, diferente de tudo antes, porque agora o jogo tinha mudado. Completamente. Felipe soltou o braço dela, mas não recuou, ainda tentando recuperar o domínio. Você vai chamar quem? Ela não respondeu, apenas manteve o celular firme, o dedo próximo da tela. Pronto, decidido, e aquilo era algo que ele nunca tinha visto nela. Nunca. O vento passou leve pela rua, movendo o cabelo dela, trazendo uma sensação estranha de calma no meio do caos. Yasmin respirou fundo, sentindo o ar entrar de verdade pela primeira vez naquele dia, e naquele momento ela percebeu algo que mudou tudo. Ela não estava mais presa. Felipe deu um passo atrás, quase imperceptível, mas suficiente. Yasmin, pensa bem, agora a voz dele mudou, menos agressiva, mais tensa, mais calculada, mas já era tarde, porque ela já tinha pensado, por muito tempo, tempo demais. Eu pensei. A resposta veio simples, mas definitiva, e então o dedo dela se moveu, em direção à tela, e naquele instante, Felipe percebeu que estava prestes a perder o controle da única coisa que sempre teve. E não havia mais nada que ele pudesse fazer para impedir. O dedo de Yasmin parou por um segundo sobre a tela. Não por dúvida, mas pelo peso daquele momento. Era simples.
Um toque. Mas aquele toque mudaria tudo. Felipe percebeu, e dessa vez o desespero apareceu de verdade. Yasmin, não faz isso. A voz dele já não era a mesma, não era mais firme, não era mais dominante, era tensa, quase falhando. Ela olhou para ele, e pela primeira vez viu algo diferente. Medo, mas não o tipo de medo que ela sentiu por tanto tempo. Era medo de perder controle, de enfrentar consequência, de não poder mais voltar atrás. Você devia ter pensado nisso antes. A voz dela saiu calma, fria, decidida. E então ela tocou na tela. A ligação começou. O som baixo do telefone chamando pareceu alto demais naquele silêncio da rua. Felipe passou a mão no cabelo, nervoso, andando de um lado para o outro. Desliga isso. Yasmin não se mexeu. Yasmin, eu tô falando sério. Nada. A ligação continuava. Chamando, e cada segundo parecia aumentar a tensão. Até que polícia militar, qual a sua ocorrência? A voz do outro lado veio clara, profissional, real. Yasmin respirou fundo, sentindo o coração bater forte. Mas agora, não de medo, de decisão. Eu fui agredida. A frase saiu firme, sem tremor, sem pausa. O silêncio do outro lado durou menos de um segundo. A senhora está em segurança. Yasmin olhou rapidamente ao redor, depois para Felipe, que agora estava completamente diferente. Parado, tenso, estou na frente da casa, mas ele está aqui. Felipe se aproximou um passo. Você está exagerando. Ela levantou a mão levemente, sem olhar para ele, como se dissesse, chega. Ele acabou de me agredir e tentou me impedir de sair. A voz dela ficou ainda mais clara, mais segura. Do outro lado, o tom mudou, mais direto, mais rápido. Viatura a caminho, permaneça no local, se possível em segurança. Yasmin respondeu apenas, certo, e desligou. O silêncio voltou, mas agora não era o mesmo silêncio. Era um silêncio de espera, de consequência. Felipe ficou parado por alguns segundos, como se estivesse tentando entender o que acabou de acontecer. Você chamou a polícia? A frase saiu baixa, incrédula. Yasmin não respondeu, porque não precisava. O celular ainda estava na mão dela. Mas agora, ele não era mais um refúgio. Era uma ferramenta. Felipe começou a andar de um lado para o outro, mais rápido, mais nervoso. Você não precisava disso, ele tentou. A gente resolvia isso. Yasmin olhou para ele, e aquela frase soou vazia, fraca, tarde demais. Você teve chance de resolver. O silêncio caiu pesado entre os dois. Felipe parou, encarando ela. Você vai se arrepender disso. A ameaça veio, automática, mas já não tinha força, porque agora não havia mais controle. Ao longe, um som começou a surgir, fraco no início, mas reconhecível. Sirene. Yasmin fechou os olhos por um segundo, sentindo aquilo, não como medo, mas como um fim, o fim de um ciclo. Felipe também ouviu, e o corpo dele reagiu na hora. Tenso. Você fez isso mesmo. Yasmin abriu os olhos, e encarou ele pela última vez daquele jeito, sem medo, sem submissão. Fiz. A sirene se aproximava, mais alta, mais real, mais inevitável. E naquele momento, pela primeira vez, Felipe não tinha mais o que controlar. O som da sirene foi ficando mais alto, mais próximo, mais impossível de ignorar. Yasmin permaneceu parada na calçada, o celular ainda na mão, mas agora sem necessidade de segurar com força. Ela não estava mais tentando se proteger. Ela estava esperando. Felipe, por outro lado, não parava. Andava de um lado para o outro, passando a mão no rosto, puxando o próprio cabelo, tentando organizar algo que já estava completamente fora do controle. Dá tempo de resolver isso. A voz dele saiu rápida, quase atropelando as palavras. Você pode cancelar. Yasmin não respondeu. O olhar dela estava firme, preso nele, mas não com medo, com clareza. Fala que foi mal entendido. Ele continuou. Que foi só uma discussão. O silêncio dela começou a incomodar. De verdade. Yasmin, olha para mim. Ela já estava olhando, mas não como antes. Agora ela enxergava, e isso mudava tudo. Não foi mal entendido. A resposta veio direta.
sem espaço para interpretação. Felipe travou, por um segundo, mas logo a irritação voltou, misturada com desespero. Você vai acabar com a minha vida por causa disso? A pergunta saiu mais alta, quase indignada, e foi exatamente aí que algo dentro de Yasmin se fortaleceu ainda mais. Não, ela respondeu. Calma, você fez isso sozinho. O silêncio caiu pesado, dessa vez diferente, porque agora não era tensão, era verdade. Felipe deu um passo para trás, como se aquilo tivesse atingido mais do que qualquer outra coisa. Mas o som da sirene já estava ali, muito próximo. Luzes refletiram nas paredes das casas ao redor, azul e vermelho piscando. A rua, que antes parecia vazia, agora ganhava atenção. Cortinas se mexendo, som de portas abrindo discretamente, pessoas observando. Felipe percebeu, e aquilo mexeu com ele. Não precisava chamar polícia. A voz dele agora estava mais baixa, mais contida, mas carregada de algo novo, medo real. A viatura virou a esquina, devagar, mas imponente, parando a poucos metros deles. O motor ainda ligado, as luzes girando. 2 policiais desceram, firmes, atentos. O cenário mudou completamente. Yasmin respirou fundo, sentindo algo diferente tomar conta dela. Não era alívio ainda, mas era segurança começando. Um dos policiais se aproximou primeiro. O olhar passou rapidamente por Yasmin, depois por Felipe, analisando. Quem fez a chamada? Yasmin levantou levemente a mão. Fui eu. A voz saiu clara, segura. O policial assentiu. O que aconteceu? Ela não olhou para Felipe. Não precisava. Ele me agrediu dentro da casa. A frase foi direta, sem exagero, sem emoção descontrolada, só verdade. O segundo policial se aproximou de Felipe, observando. Senhor, pode me acompanhar aqui um momento? Felipe levantou as mãos levemente, como se tentasse mostrar calma. Isso está sendo exagerado, mas o policial não reagiu, apenas repetiu. Vamos conversar ali. Felipe hesitou, olhou para Yasmin, como se ainda esperasse que ela mudasse algo, mas não havia mais nada para mudar. Ele deu alguns passos, relutante. Enquanto isso, o primeiro policial continuava com Yasmin. A senhora precisa de atendimento médico. Ela levou a mão ao rosto por um segundo, sentindo a sensibilidade, mas balançou a cabeça. Não. Quer registrar ocorrência? Dessa vez, Yasmin não hesitou nem por um segundo. Quero. A resposta saiu firme e definitiva. Atrás dela, a porta da casa se abriu. Mirtes apareceu, parada, observando tudo. Rubens surgiu logo atrás, Selma mais ao fundo. Agora, todos olhando, mas tarde demais. O policial anotava as informações. Calmo, profissional. Documento, por favor. Yasmin abriu a bolsa, pegou, entregou. Os movimentos eram tranquilos, controlados, muito diferentes de minutos atrás. Do outro lado, Felipe começava a perder a paciência. Eu não fiz nada demais. A voz subiu. Isso é problema nosso. O policial manteve a postura. Senhor, mantenha a calma. Mas Felipe não conseguiu. Isso é ridículo. Foi nesse momento que tudo mudou de vez. Porque agora não era mais uma discussão de casal. Era um caso, real, oficial, e sem volta. O policial fez um sinal discreto para o outro. Um entendimento silencioso, treinado, preciso. Felipe percebeu tarde demais. Não precisa disso. A frase saiu mais baixa agora, mas já não importava. As consequências tinham chegado, e dessa vez não iam embora. Felipe ainda tentava manter a postura, mas já era visível. O controle tinha escapado completamente. Isso é absurdo. A voz dele saiu mais baixa agora, menos firme, quase tentando convencer a si mesmo. O policial ao lado manteve o tom neutro. Senhor, vire-se de costas, por favor. O pedido foi direto, sem espaço para discussão. Felipe não obedeceu de imediato. Ficou parado, olhando ao redor, como se buscasse alguém que o defendesse. Algum apoio, alguma voz, mas não veio. Mirtes, na porta, apenas assistia. Rubem evitava contato visual. Selma continuava em silêncio. Ninguém se moveu, ninguém falou. E dessa vez, o silêncio não estava do lado dele.
Felipe riu, nervoso. Vocês estão tratando isso como se fosse um crime. O policial não mudou a expressão. Senhor, vire-se de costas. Agora o tom veio mais firme, mais autoritário. Felipe olhou mais uma vez para Yasmin, esperando algo, qualquer sinal, mas ela estava diferente. Parada, firme, observando, sem voltar atrás. E foi ali que ele entendeu. Ela não ia salvar ele, como sempre fez. Não dessa vez. Felipe virou lentamente, com resistência, mas virou. O som do clique das algemas foi seco, curto, mas pesado, definitivo, e naquele instante tudo mudou. O corpo dele enrijeceu. Vocês não podem fazer isso. A voz veio mais alta de novo, mas agora já não tinha força. O policial segurou firme. O senhor está sendo conduzido por agressão. Mantenha calma. Felipe tentou se virar. Yasmin fala com eles, mas ela não se mexeu, não respondeu, porque aquela fase tinha acabado, de verdade. O segundo policial se aproximou mais, garantindo o controle da situação. Felipe tentou puxar os braços, um reflexo, mas foi contido na hora. Não complica, senhor. A frase foi direta, sem agressividade, mas sem espaço para reação. E aquilo atingiu mais do que qualquer outra coisa, porque agora não era mais ele que decidia. A rua, que antes estava silenciosa, agora tinha movimento. Pessoas nas janelas, olhares curiosos, sussurros, a cena estava exposta. Felipe percebeu, e aquilo bateu forte. Isso não precisava chegar nesse ponto. A voz dele saiu mais baixa, quase quebrando, mas ninguém respondeu, porque já tinha chegado, e não tinha mais volta. O policial começou a conduzir ele até a viatura, passo por passo, sem pressa, mas sem parar. Felipe olhou mais uma vez para casa, para a família, esperando alguma reação, mas tudo o que encontrou foi distância, indiferença, silêncio, e isso doeu mais do que as algemas. Antes de entrar na viatura, ele olhou pela última vez para Yasmin, mas o olhar dela não era mais o mesmo. Não era mais de alguém presa, nem de alguém esperando. Era de alguém que tinha decidido, e isso encerrou tudo. A porta da viatura abriu. Felipe foi colocado dentro. O som da porta fechando ecoou pela rua. Forte, final. As luzes ainda giravam, refletindo nas paredes, nos rostos, naquele momento. E enquanto a viatura começava a se mover, algo dentro de Yasmin finalmente se soltou. Não era alegria. Não ainda, mas era liberdade começando. E mesmo com tudo aquilo acontecendo, uma última coisa ainda estava prestes a acontecer, algo que ninguém ali esperava, e que mudaria ainda mais o rumo de tudo. A porta da viatura se fechou. O som seco ecoou pela rua. Por um instante, tudo parecia resolvido. Felipe estava lá dentro, algemado, sem controle, sem saída. A viatura começou a se mover lentamente. Mas antes de ganhar velocidade, algo aconteceu. Ei, uma voz surgiu do outro lado da rua, forte, carregada de tensão. Todos olharam. Um homem atravessava a rua rapidamente, passos firmes, olhar travado na viatura. Era alto, expressão dura, mandíbula apertada. Yasmin reconheceu, na hora. Era Theo Velar, o irmão dela. O celular ainda na mão dela explicava tudo. A ligação anterior, a mensagem que ela enviou sem ninguém perceber. Ele chegou perto da viatura, rápido demais. Um dos policiais já se virou, atento. Senhor, se afasta, mas não deu tempo. Felipe olhou pela janela, e quando reconheceu quem era, foi tarde. O punho de Theo veio direto, forte, preciso. Atingiu o rosto de Felipe através da janela aberta da viatura. O impacto foi seco, surpreendente. Felipe virou o rosto com a força, sem reação, sem defesa. Tudo aconteceu em segundos. Isso é pela minha irmã. A voz de Theo ecoou pela rua, carregada de tudo que ele segurou. Os policiais reagiram imediatamente. Ei, afasta. Um deles segurou Theo, afastando com firmeza, sem agressividade desnecessária, mas com controle. Calma, acabou. Theo respirava pesado, o peito subindo e descendo. O olhar ainda fixo na viatura, mas não avançou de novo, porque ele já tinha feito, e aquilo já dizia tudo. Dentro da viatura, Felipe estava desorientado.
a expressão completamente diferente de antes, sem arrogância, sem controle, só impacto, só consequência. O policial fechou a janela imediatamente. Já chega. A voz veio firme. A situação precisava voltar ao controle. E voltou. Rápido. Treinado. A viatura então acelerou. Dessa vez sem interrupções, levando Felipe embora. De verdade. Sem volta. Theo passou a mão no rosto, tentando se recompor, ainda com a respiração pesada. E então olhou para Yasmin. E quando olhou, a expressão mudou completamente. A raiva deu lugar a outra coisa. Preocupação. Cuidado. Ele se aproximou. Mais devagar agora. Você tá bem? A voz saiu mais baixa, totalmente diferente de antes. Yasmin não respondeu de imediato. Os olhos ainda acompanhavam a viatura se afastando, até sumir. Só então ela respirou fundo, como se finalmente pudesse, e olhou para ele. Agora eu tô. A resposta foi simples, mas carregada de tudo. Theo assentiu, sem forçar mais nada, sem perguntas, só presença. Atrás deles, a casa continuava lá, com as mesmas pessoas, mas agora sem poder nenhum sobre ela. E naquele momento, Yasmin percebeu algo com clareza absoluta. Ela não tinha perdido nada. Ela tinha se libertado. Mas mesmo com tudo aquilo, a história ainda não tinha terminado, porque as consequências ainda estavam só começando. O som da viatura já tinha desaparecido da rua, mas a sensação daquele momento ainda estava no ar, pesada, real. Yasmin continuava parada na calçada por alguns segundos, como se o corpo dela ainda estivesse processando tudo o que tinha acontecido. O celular permanecia na mão dela, a tela apagada agora, diferente de antes. Dessa vez, o silêncio não machucava. Aos poucos, a respiração dela foi desacelerando. O coração, que antes batia descompassado, começava a encontrar um ritmo mais estável. E aquilo era novo. Theo ficou ao lado dela, sem pressionar, sem perguntar demais, só presente. O tipo de presença que não invade, mas sustenta. A gente não precisa ficar aqui. A voz dele saiu calma. Yasmin olhou para a casa. A mesma porta, a mesma janela, a mesma televisão ainda ligada lá dentro, com a luz piscando ao fundo. Mas agora, tudo parecia diferente, menor, sem força, sem poder. Mirtes ainda estava parada na entrada, Ruben logo atrás, Selma um pouco mais afastada, todos olhando, mas ninguém dizia nada. E dessa vez, o silêncio deles não significava mais nada. Yasmin desviou o olhar, como quem fecha um capítulo de verdade. Não, ela respondeu, baixa, mas firme, eu não preciso mais ficar aqui. Theo assentiu, sem insistir. Eles começaram a caminhar pela rua, lado a lado, sem pressa. O vento leve batia no rosto de Yasmin, bagunçando um pouco o cabelo. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não tentou arrumar na hora. Não tentou controlar tudo, ela só deixou. No meio do caminho, ela parou, olhou para a própria mão, o lugar onde o anel costumava ficar. A marca ainda estava ali, leve, quase imperceptível, mas simbólica. Ela levou os dedos até o ponto, passou por cima, sentindo, não com tristeza, mas com entendimento. Theo percebeu. Quer passar em casa primeiro? Ela pensou por um segundo, mas balançou a cabeça. Não, uma pausa. Eu quero ir para um lugar que seja meu. A frase saiu mais profunda do que parecia, e Theo entendeu na hora, sem precisar de explicação. Então a gente resolve isso. Eles continuaram andando. A rua, que antes parecia cenário de tensão, agora era só uma rua. Com luzes, com casas, com vida. Algumas pessoas ainda olhavam, curiosas, mas aquilo já não atingia mais. Porque Yasmin não estava mais ali dentro daquela história. Ela estava saindo dela. De verdade. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Felipe estava sentado dentro de uma sala fria, iluminada demais, sem conforto, sem familiaridade, as mãos ainda marcadas pelas algemas. O silêncio ali era diferente. Não era o silêncio da casa, era o silêncio de quem começa a entender. Um policial estava à frente dele, preenchendo papéis, sem pressa, sem emoção. Nome completo. Felipe respondeu, mais baixo do que o normal. Documento. Ele entregou,
sem discutir, sem questionar. O comportamento já era outro, mas não por escolha, por consequência. A mente dele ainda tentava acompanhar tudo, mas não conseguia. A cena se repetia, o momento, o impacto, a ligação, a sirene, as algemas e o soco, principalmente o soco. Ele passou a mão no rosto, sentindo a dor leve, mas constante. Aquilo não era só físico, era simbólico, era a quebra de algo que ele sempre teve, controle. O senhor vai responder por agressão. A voz do policial foi direta, sem rodeios. Felipe não respondeu. Não havia muito o que dizer, porque dessa vez não dava para inverter, não dava para manipular, não dava para controlar a narrativa. Do lado de fora, ninguém esperava por ele. Nenhum amigo, nenhum apoio, nenhuma voz, só ele. E as consequências do que fez. Enquanto isso, Yasmin entrou em um pequeno espaço simples, um lugar temporário, mas suficiente. Ela colocou a bolsa sobre uma mesa, o celular ao lado, e respirou fundo. O ambiente era silencioso, mas não vazio, era tranquilo. Ela se sentou, devagar, como se ainda estivesse entendendo aquele novo momento. A mão dela tocou a mesa, sentindo a superfície, real, presente, sem tensão, sem medo. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava segura, de verdade. Os olhos dela percorreram o ambiente, simples, mas suficiente. E então, um detalhe chamou a atenção. Um notebook fechado sobre a mesa. Ela puxou, abriu, a tela acendeu, clara, limpa, cheia de possibilidades. Yasmin ficou olhando por alguns segundos, e naquele instante, algo dentro dela se reorganizou completamente. Não era só o fim de um relacionamento. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente. O suficiente para o silêncio deixar de ser pesado e começar a ser paz. Yasmin Velar acordou cedo naquela manhã. A luz entrando pela janela iluminava o ambiente simples onde ela estava agora. Sem luxo, sem excesso, mas pela primeira vez, sem medo. Ela se levantou devagar, os pés tocando o chão frio, real, presente. A vida não estava perfeita, mas estava dela. E isso mudava tudo. O celular sobre a mesa vibrou. Uma mensagem. Ela olhou. Era de Theo. Bom dia. Orgulho de você. Yasmin ficou alguns segundos olhando aquela frase. Simples, mas carregada de algo que ela não sentia há muito tempo. Apoio. De verdade. Ela respondeu apenas, obrigada, mas o significado ia muito além. Ela caminhou até a mesa, abriu o notebook. A tela acendeu. Projetos, ideias, possibilidades. Tudo ali, esperando. Sem ninguém para limitar, sem ninguém para controlar. Sem ninguém para diminuir. Ela respirou fundo e começou. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Felipe acordava em um ambiente completamente diferente. Sem escolha, o barulho metálico ao redor, vozes distantes, portas se fechando. Ele abriu os olhos devagar, demorando para entender onde estava. Mas não demorou muito. A realidade voltou rápido, pesada, fria. Ele se sentou, passou a mão no rosto. A dor ainda estava lá, leve, mas constante. Um lembrete do que aconteceu, do que ele fez e do que perdeu. Ninguém mandou mensagem, ninguém apareceu, ninguém perguntou. O celular agora não estava com ele. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era confortável. Era vazio. Ele tentou organizar os pensamentos, mas tudo levava ao mesmo lugar. Yasmin, a cena, o momento, a decisão dela. E aquilo era o que mais pesava, porque não foi só a polícia, não foi só a denúncia, foi ela, que decidiu não aceitar mais. E isso ele nunca conseguiu controlar. Os dias começaram a passar, e com eles as consequências cresceram. O nome dele começou a circular, entre conhecidos, entre vizinhos, entre pessoas que antes o respeitavam, agora o evitavam. O trabalho, complicado. A imagem, destruída. A própria família, distante. Mirtes não ligava mais como antes. Ruben evitava contato. Selma simplesmente sumiu. Felipe sentiu o peso real das escolhas. Sem aplauso, sem defesa, sem desculpa que resolvesse. Ele estava sozinho, com tudo aquilo que construiu e destruiu. Enquanto isso, Yasmin estava em movimento.
Dias depois, ela caminhava por uma rua movimentada. Diferente daquela noite. Agora havia vida. Som, pessoas. Ela usava um brinco novo. Simples, mas escolhido por ela. O celular tocou. Uma ligação. Ela atendeu. Alô? Uma pausa. E então, um leve sorriso apareceu. Sim, sou eu. Era uma oportunidade. Um trabalho. Algo novo. Ela ouviu com atenção. Olhou ao redor, sentindo aquele momento. Presente. Real. Eu aceito. A resposta saiu com segurança, sem hesitar, sem pedir aprovação de ninguém. Porque agora ela decidia. A ligação terminou. Ela guardou o celular, respirou fundo e continuou andando, mais leve, mais forte, mais inteira. Mais tarde, já em casa, Yasmin sentou novamente à mesa, o notebook aberto, a luz da tela refletindo nos olhos dela. Mas agora não havia tensão, só foco, só direção. Ela parou por um instante, olhou para a própria mão, o lugar onde o anel costumava ficar, agora vazio, mas não faltando, livre, e naquele momento ela sorriu, de verdade, porque finalmente entendeu algo que mudou tudo. Ela não perdeu um relacionamento, ela se livrou de uma prisão. Enquanto isso, Felipe estava sentado sozinho, em um espaço pequeno, olhando para o nada, sem distrações, sem fuga, só pensamento, só consequência. Ele tentou lembrar de como tudo chegou ali, mas no fundo ele sabia, cada escolha, cada atitude, cada momento em que achou que não teria consequência, agora tinha, e não havia ninguém para culpar. Pela primeira vez, ele não tinha controle de nada, e isso era o que mais doía. A noite caiu, Yasmin fechou o notebook, se levantou, caminhou até a janela, olhou para fora, a cidade iluminada, viva, cheia de caminhos, e pela primeira vez todos estavam abertos. Ela não estava mais presa, não estava mais em silêncio, não estava mais com medo, ela estava livre e pronta para tudo o que vinha pela frente. E do outro lado da história, Felipe permaneceu onde estava, preso, não só naquele lugar, mas nas próprias escolhas, sem volta, sem controle, sem ninguém. E foi assim que tudo terminou, não com vingança, mas com consequência, porque no final, quem perdeu tudo foi quem achou que nunca perderia. E quem teve coragem de ir embora foi quem finalmente ganhou a própria vida. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like, comenta o que você faria no lugar dela e compartilha, porque histórias assim precisam ser ouvidas.